Bom, a partir de hoje, de agora, a gente então está gravando essa nossa reunião. Nós vamos fazer, antes de tudo começar, a gente sempre faz uma oração em que a gente se concentra, a gente acessa o nosso coração e se dispõe a aprender um pouquinho mais e se dispõe a colaborar nessa energia que se forma. Bom, então, Deus, Pai, Mãe, de total poder, bondade, benevolência, misericórdia. Nós pedimos o vosso auxílio e seja derramado sobre todos nós a luz, o conforto e o amparo que cada um necessite. Que cada um possa ser protegido, que cada um possa ser amparado e cuidado naquilo que tenha mais necessidade. Agradecemos essa possibilidade de nos reunirmos e nós, sob o nome de Maria, elevamos nosso pensamento pedindo, louvando, agradecendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, como tinha jantado um pouquinho, acho que todos já sabem, hoje é a primeira terça-feira do mês. E nessa primeira terça-feira, o trabalho do centro é sempre voltado ao tratamento perispiritual. E a gente sabe que o nosso perispírito, aquele corpo semimaterial que envolve o espírito e que ele tem, né, todas as nossas características, aliás, é através do perispírito que nós temos as nossas características. E é possível também que, justamente nessa manifestação de encarnação, que nós tenhamos muitos desafios a serem enfrentados. Nós temos uma vida aqui e nós viemos para esse planeta, que ainda é um planeta de provas e expiações, e nós precisamos aqui aprender muitas coisas. E uma das coisas fundamentais que a gente sabe, mas às vezes se esquece, é que nós sempre somos cuidados. E a gente esquece disso muitas vezes, e pode ser que muitas vezes a gente entre num processo de né, vamos dizer, de desespero. Por que que isso está acontecendo comigo? Eu não aguento mais, eu sou uma boa pessoa, eu já passei por tantas coisas e agora eu estou enfrentando esse tipo de problema físico, esse tipo de problema emocional, esse tipo de problema mental. São muitas as questões que nós trazemos. E é natural que assim seja. Se assim não fosse, não estaríamos aqui encarnados. Mas a gente vai aprendendo, cada vez mais vai sedimentando esse aprendizado de que a gente não está desamparado. Nós sempre temos auxílio. E esse auxílio muitas vezes se manifesta de forma sutis, né? Existe uma historinha de que uma pessoa era muito devota, essa palavra eu acredito muito em Deus, Deus sempre vai me ajudar, vai me proteger, Deus cuida de mim. Aliás, existe até uma música, fala, Deus cuida de mim, é muito bonito. E acontece que um dia essa pessoa, imediatamente, sofreu um acidente e estava lá parada. Não, estava num barco e o barco estava entrando água, e aí, não, mas Deus vai me salvar. Aí passou uma pessoa na borda do rio, falou, peraí, eu vou jogar uma corda. Não, não, não se preocupe, Deus vai me salvar. Aí, então tá. Aí, daí a pouco, estava vindo um outro barquinho, você não quer pular para cá? Não, 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 eu tenho fé, Deus vai me salvar. E assim passaram duas outras três pessoas, cada uma oferecendo algum tipo de ajuda. Não, Deus não vai me salvar. Obviamente, daqui a pouco o barco encheu na água, ele afundou e ele morreu. Aí ele chega no plano espiritual e a primeira coisa que ele fala, mas puxa vida,
O que aconteceu? Por que que Deus me salvou? E Deus, através de algum mensageiro, vira para ele e fala assim: eu mandei 4 pessoas, um levou, ofereceu uma corda, o outro ofereceu para você pular do barco. Eu mandei auxílio. Tranquilo. Então, a gente faz muitas escolhas. Porém, a gente sempre precisa saber que a gente tem sim auxílio todo o tempo. E esses auxílios, eles vêm das formas ou mais diferentes possíveis, tá? E qual é a forma mais eficiente de a gente realmente receber, ainda que a gente esteja passando por uma situação muito difícil? Tem um elo, né? Um elo. As pessoas falam elo de ligação, mas elo já é de ligação. Né? Tem um elo para isso. É uma coisa que chama-se prece, oração. Ah, mas espera aí, eu não sei orar. Ai, como é que faço para orar? O que que é uma prece eficiente? E a doutrina espírita, ela nos traz uma explicação muito clara sobre isso. E é sobre isso, uma coisa tão simples que eu vim falar aqui hoje. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ao final do livro, tem uma coletânea de preces, as mais diversas. Mas parece, muitas vezes, que a gente lê, abre o Evangelho de forma aleatória, nem sempre vai nessa página, mas enfim. Por isso que eu trouxe, porque é uma forma bem clara. Existe, no início do capítulo das preces, eles chamam de preâmbulo. E nesse preâmbulo está falando muito claramente sobre prece. E aí, eu vou ler só alguns dos trechinhos, porque eu acho que é muito importante que a gente se lembre. Aí diz assim: os espíritos sempre disseram, a forma nada vale, pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais o coração em nada tome parte. Então, só por aí a gente já começa fazendo uma pequena explanação. Aqui está dizendo, os espíritos eles trazem, esse ensinamento é fundamental. Muito mais vale um pensamento carregado de energia do que uma fórmula, um número grande de palavras, palavras, entre aspas, né, que a gente fala, bonitas, né? Bonito é um termo relativo, né? Às vezes o que é bonito para um é para o outro. Às vezes a pessoa usa determinados termos que para algumas pessoas pode caracterizar, nossa, essa pessoa fala de um jeito chato. Tem coisas que ela fala que eu nem entendo. E então a questão não é forma, a questão é o pensamento. Então, se a gente tem o pensamento voltado efetivamente, é uma forma de oração. Então, orar é muito mais a forma de que a gente tenha pensado, mas não exatamente a formatação das palavras e a sequência delas. Os espíritos jamais prescreveram qualquer forma absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-o também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois algumas pessoas não acreditariam ter orado realmente desde que não formulassem seus pensamentos. E aqui eles explanam. A coletânea de preces contida neste capítulo é uma seleção feita entre as que foram ditadas pelos espíritos em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, poderiam ter ditado outras,
mas e teriam sido em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais. Porém, pouco importa a forma se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das formas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas, desde que sinceras. Aquilo que efetivamente vem do coração, muito mais do que aquilo que é repetido e no qual a alma nem toma parte. É só uma verborragia inútil ficar recitando. Então, aqui está dizendo que há uma coletânea, há um intuito de auxílio, porque há pessoas que têm mais dificuldade de externar as suas ideias, tem pessoas que não entendem que um pensamento de carinho, um pensamento em que você visualize uma pessoa na sua frente e você coloque o seu pensamento mais amoroso dirigido a essa pessoa, você está fazendo uma prece para essa pessoa. Porque você está mobilizando a sua energia. Você está colocando a força da sua alma, enviando o seu amor. Quantas dessas orações em forma de pensamento, de envio de vibração amorosa, não são mais efetivas do que ficar sentado num lugar ou ajoelhado, o que seja, que aí é uma forma externa, e repetindo. Funciona. Por quê? Porque não está presente nessa ladainha a alma da pessoa. E é isso que eles estão esclarecendo aqui. Na sequência que se diz: não se deve, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto, mas apenas uma variedade entre as instruções que os Espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios. Não impõe nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é grande demais para repelir a voz que lhe implora, ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Então, aqui está dizendo o seguinte: não importa o culto que a pessoa frequente, o formato em que se foi organizada aquela congregação de pessoas, porque todas essas coisas são organizadas pelos homens. E os homens, né, gênero, a gente, homens e mulheres, todos somos muito falhos. Então, há sempre a colocação do entendimento daquelas pessoas que formataram daquele jeito, daquele grupo. Por isso que a doutrina espírita, ela não veio como religião. Ela tem, sim, o aspecto religioso, e a gente coloca nesse sentido, mas no sentido mais importante da palavra religião, religar. Ligar de novo com quem? Nós com Deus. É o religare, religar. Isto é a religião. Ou seja, Deus é um e nós vamos nos conectar. A forma como isso se dá pode ser diferente, porque diferentes são as pessoas. Mas o fulcro, o fundamento, o mais importante, o essencial, é o como, no sentido de o que vem de dentro para que isso aconteça. E não se é aqui é um culto, se é um culto de uma casa espírita, se é um culto de uma igreja católica, se é um culto de uma sinagoga.
são cultos, estão cultuando, a palavra é a mesma. A gente é que vai atribuindo a palavra só para algumas vertentes religiosas, não é? Mas o fato é, não importa o formato, Deus aceita todas, desde que elas venham do coração. É isso que está sendo deixado muito claro aqui. E na sequência se diz: crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Eu muitas vezes já falei aqui e vou repetir. A gente tende a pensar, como crianças na criação universal que somos, que Deus é aquele papai, né, associado a um homem, para começar, associado a um homem, com mais idade, de cabelos brancos, de barba branca, sentado num trono. E somos todas as criancinhas que ele vai fazendo como marionete. Deus é muito além do que a gente consiga imaginar. Deus é muito. Atribuir a Deus características da nossa humanidade é o contrário. Nós não sabemos que Deus nos fez a sua imagem e semelhança? Não é Deus que é semelhante a nós. Nós somos semelhantes. Nós falamos semelhantes, não iguais. Nós temos a semelhança porque nós fomos criados a partir de uma centelha. Mas atribuir a Deus as nossas características humanas é reduzir de uma forma que não faz sentido se a gente raciocinar um pouquinho. Né? Então, é atribuir a Deus as paixões e as nossas idiosincrasias, as nossas dificuldades, a nossa formação. Por que Deus seria um homem idoso de cabelo branco? Nem todo homem idoso de cabelo branco é sábio. Tem muito jovem, sabe, que está cabelo preto, amarelo, vermelho, que seja, e pode ser mais sábio do que muitos homens idosos de cabelo branco, que de repente estão por aí fazendo grandes bobagens. E mulheres também, é óbvio, né? Então, é isso que está dizendo aqui. Deus escuta e acolhe tudo. Ele não vai fazer seleção se o culto é de um jeito ou de outro. Porque o que mais importa não é a forma, a verborragia. É aquilo que vem de cada um internamente de forma verdadeira. Nem o cabelo, né? Nem o cabelo importa coisa alguma. Pode ser preto, amarelo, vermelho ou sem cabelo. Esqueci de falar, né, Alexandre? Ou sem cabelo algum. Se bem que pode ser um sem cabelo temporário, né? Um dia teve. E o outro dia vai ter. Oi? Acho que o outro dia vai ter. Outro dia vai ter. Por que não? Não é? Sim. Então é assim. Né? E uns têm mais, outros têm menos, outros têm pouco, outros têm muito, outros têm quase nada. E assim vai. Bom, uma condição essencial da prece, segundo São Paulo, é que seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso, basta que seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira e que por isso mesmo não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm quase sempre ficam abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são apenas enfeites de lantejoulas. Cada palavra deve ter seu alcance próprio, deve despertar uma ideia, mover uma fibra. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição, a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído.
Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêem-se os lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma se mantém indiferente. Aqui depois ele vai dizer sobre os tipos de prece que esse capítulo contém, e o fundamental aqui, que é o que eu quis trazer hoje, é nesse sentido. Dois pontos fundamentais que eu quero retomar. Um, a gente sabe, e isso vem acontecendo, quanto mais vai chegando a nossa época de Natal, que, né, praticamente mundialmente se comemora, é muito associado a isso a ideia de que é um momento em que todo mundo tem que estar feliz, é uma reunião de todos da família, ai, lindom, não sei o que, não sei o que. Acho que, pelo menos a maioria aqui deve saber. Vocês sabem que a figura do Papai Noel de roupinha vermelha, não sei o que, foi inventada, né? Vocês sabem, foi inventada pela Coca-Cola. Sabia? O Natal, nesses moldes que a gente comemora, ele é um compilado de algumas lendas. Tem a lenda de São Nicolau e tal, que distribuía lá na Finlândia, lá, um dos países nórdicos. Tem algumas lendas de um senhor que realmente era bondoso, que acolhia as pessoas. E as pessoas vão formando as suas histórias. E aí, de repente, vem um grupo, né, que capitaneou essa ideia, formatou numa figura do velhinho de barba branca, gorducho, que conduz um trenó com muitas renas e tal, 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 e Hollywood veio e fez filmes, e blá, e aí se a gente não raciocina, a gente fica submetido a todas essas coisas que nos são trazidas. E é importante que a gente sempre reflita sobre tudo aquilo que nos chega. Porque nem tudo que nos chega corresponde efetivamente à verdade. A gente muitas vezes é manipulado e nem percebe, né? Vou dar só uma palhinha, mas possivelmente muitos já sabem. Vocês sabem o quanto de trabalho que teve uma marca de leite em pó para incutir na mente das mulheres que o leite materno não era tão bom quanto o leite em pó? Que houve um investimento massivo, inclusive com ida em países pobres, em que foram feitas coisas difíceis para incutir que leite em pó é melhor que leite materno. Bom, só para dar uma palhinha. Se alguém não acredita em mim, pode pesquisar, né? Pesquise para saber sobre isso. Por isso que é importante a gente refletir, a gente usar da nossa capacidade de reflexão. E a gente vai vendo que a gente, inclusive, hoje em dia, tem mais possibilidades nos dois lados, de obter informação e também de sermos manipulados. Desde que a gente se coloque numa forma de não raciocinar, de simplesmente ir aceitando tudo que nos é dito de uma forma sem raciocínio. E o que eu quero dizer com isso é, quando eu já estou falando aqui sobre prece, e a gente está falando que, por isso que eu mencionei o Natal, a gente sabe que nessa época, justamente por toda essa conjuntura da nossa sociedade, é muito comum e parece que cada vez está aumentando mais, infelizmente, de vai chegando a época de Natal, a obrigatoriedade da reunião, a obrigatoriedade da família, a obrigatoriedade de dar presentes, de receber presentes,
isso vai trazendo em muita gente uma sensação muito difícil de haver pessoas que entram muitas vezes numa depressão profunda porque elas não estão no espírito do Natal, porque elas estão passando por dificuldades sérias, elas não estão com essa possibilidade de fazer uma reunião familiar. Quantas dificuldades existem entre as famílias? No centro espírita a gente fala sobre isso. A família é o local em que há mais, são os nossos principais desafios, porque é aquela coisa mais próxima em que a gente vai entrar em debate com outro ser que é familiar de sangue, mas é muito comum que a gente tenha e que tenha coisas a serem amainadas. Por isso, o tal do véu do esquecimento. Senão também é outra bênção que a gente tem. Senão a gente não suportaria saber de coisas que já foram feitas. E a gente precisa ter sempre todo esse cuidado, esse critério de as coisas que nos vêm, sejam de que fonte seja, que a gente pense, raciocine, reflita sobre elas. E isso inclui essa época toda que vai trazendo em muita gente a sensação de inadequação, a sensação de que isso não é para mim. E a gente sabe, estatisticamente, que tem, inclusive, aumentado o número de suicídios nessa época de Natal. E por que que eu estou falando isso? Que eu acabei de falar de prece. Justamente porque a prece é o auxílio que a gente pode ter. E como eu disse aqui, como está no livro, nós sempre seremos ouvidos. Sempre. Deus vai nos ouvir. Muito menos pela forma, pela palavra, pelo palavreado, pela palavra que se emita, mas muito mais por aquilo que vem de dentro, de forma sincera, absoluta, de dentro do coração. Então, de uma outra vez que aqui eu falei sobre prece, hoje eu não trouxe, mas só vou mencionar. Eu acho uma das músicas que eu acho muito bonitas e que é assim, eu acho que foi realmente uma musicografia, né? Porque é psicografia e aí veio a música. Se eu quiser falar com Deus, do Gilberto Gil. Então, ele fala, se eu quiser falar com Deus, tenho que me ver a sós. Mas isso não significa que você precisa ficar isolado. Esse me ver a sós é me ver a sós comigo mesmo. Eu olhar para dentro de mim, eu identificar o que realmente está me movendo. E quando aquele pensamento, aquele sentimento sincero de Deus, me ajuda, me ajuda. Esse é o pensamento que vem da alma. Essa é uma prece. Deus me ajuda. Dito do fundo do coração. E é isso que eu vim trazer. A gente entrou em dezembro, né? Ontem foi o primeiro dia. E a gente buscar, cada um de nós, com muita sinceridade, em si mesmo, essa convicção. E Deus nos ouve. E Ele vai nos auxiliar. Existem muitas diferentes formas. E às vezes não é no tempo que a gente quer. Nossa, mas eu rezo tanto, Deus me deu a resposta até hoje, né? Mas eu já rezei tanto que a ganhar na Mega Sena. Quem sabe a Mega Sena de Natal? Então, isso é uma forma da gente descontrair. Às vezes a gente realmente passa por situações muito difíceis. E a gente pede. E de repente a gente não enxerga que o auxílio vem de outras formas. Às vezes, o auxílio vem um pouco mais adiante, porque era efetivamente necessário que a gente passasse por aquilo. E qual é o principal aprendizado que a gente tem? O principal aprendizado é que, por mais difícil e às vezes é terrível a situação pela qual a gente está passando, o maior mérito é que a gente não sucumba, que a gente não desista. Nos foi dada essa oportunidade preciosa de estarmos nessa encarnação.
a gente precisa aproveitar da melhor forma possível, cuidando bem desse corpo que nós tivemos a oportunidade de estar usando e respeitando o corpo do outro, nosso semelhante, respeitando a mente do outro, porque a mente do outro é algo para ser respeitado. Então é isso que eu queria fazer hoje. Que cada um, na medida do seu desejo, do seu possível, acessível a todo mundo, Evangelho segundo o Espiritismo. Está escrito preâmbulo, lá no capítulo que abre a parte que traz alguns exemplos de prece. É o capítulo 28. Aqui fica a sugestão para todos. Então, eu agradeço que vocês me viram. Alguém tem alguma pergunta? Não é uma pergunta, mas eu queria fazer uma colocação Vem aqui, então, tudo que pastor. você falou. Primeiro, você falou de feliz na escolha do tema, que é prece, que é algo simples da gente fazer, é um instrumento que está nas nossas mãos, não depende de nada. Você pode estar na tua casa, pode estar num parque, na rua, no teu local de trabalho, e você explanou com muita clareza, muita felicidade, que o mote da prece é sinceridade, é o que vem do coração. As palavras são alegorias, vale o que você está sentindo. E na vida, no dia a dia da gente, nem sempre a gente consegue estar no perfeito equilíbrio, né? Para fazer uma oração, às vezes a gente não consegue passar na prece a sinceridade que a gente precisa passar na prece. Então, é só uma dica de ordem prática. Eu acho que isso é muito interessante. Ela trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, onde há várias preces e a gente encontra preces em todos os lugares. Algumas lindíssimas, belíssimas. Mas não esqueçam, pessoal, as palavras são secundárias, vale o conteúdo. O conteúdo nisso é o coração. A sugestão de ordem prática é o seguinte: se você estiver num daqueles dias que a situação está tão difícil, sequer você consegue organizar as palavras, o pensamento, para, de uma maneira simples, estabelecer um diálogo com Deus, pode se valer dessas preces todas, as do Evangelho segundo o Espiritismo, outras tantas, né? Como eu disse, tem preces belíssimas. Por exemplo, toda vez que eu ouço a prece de Cáritas, me toca profundamente. Mas o que que você faz? Já que você não está conseguindo botar o teu sentimento, vai para a prece. Antes de se colocar em oração, faça uma primeira leitura, faça uma segunda leitura, sinta o que que a prece está trazendo para você. Porque se você fizer isso, aí sim, você vai para a prece, pode ler o que está escrito, mas você já captou o sentimento. Então, ao ler, você está transmitindo o sentimento que você captou dela. E se você captou dela, é o seu sentimento é o que vale para você chegar a Deus. Tá? Bem, eu alguém? É, só um pequeno caminho. Pode ser bacana que a gente grava. Jesus, né, era visto Era só um orando, né, tantas vezes durante o dia. Imagine se ele tinha necessidade de orar, né, várias vezes ao dia, né, imagine a necessidade que nós temos. Ele era frequentemente visto orando, né? E ele é muito, ele é um espírito muito mais evoluído do que nós, né? Imagine a necessidade que nós temos de orar e a gente acaba negligenciando, né? Esquecendo muitas vezes. Obrigada. Por esse pensamento. É muito bom, porque é um pensamento extremamente válido e traz para a gente essa contribuição. Jesus veio para quê? Para nos ensinar. E a forma mais efetiva de ensino, a gente sabe qual é, é o exemplo. Então, ele realmente, a gente entende, que ele não tinha nem necessidade, vamos Uma coisa muito interessante, que o exemplo arrasta, né? isso. Então, assim, ele, como espírito perfeito, evoluidíssimo, que era, necessidade efetivamente, para ele, não acho que tivesse. Não sei, mas a questão era o que ele fazia, ele demonstrava, ele fazia o exemplo.
E é isso que ele veio nos ensinar. Por isso que a gente aqui, no Centro Espírita Simplesmente Amor, a gente sempre coloca. Nós somos cristãos, porque nós buscamos seguir os ensinamentos de Jesus. Há mais de 2000 anos veio e quanta coisa a gente ainda precisa aprender, né? Bom, então a gente vai encerrar esse nosso encontro de hoje, agradecendo muito a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, compartilhando toda essa energia, recebendo todo o auxílio energético que nós estamos recebendo nesse momento e que certamente vamos continuar recebendo no caminho para nossa casa, na semana que está se iniciando. E que até a próxima terça-feira a gente se encontre e que venhamos todos com muita paz. Jesus, Divino Mestre, amigo e preceptor, nós agradecemos profundamente por essa oportunidade. Agradecemos pelo vosso amor, por tudo que nos trouxe de ensinamentos. Ajudai-nos a prosseguir caminhando da melhor forma possível. Obrigada por essa oportunidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a os nossos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu vou pedir que todos permaneçam na sala, em silêncio. Nós vamos abaixar a luz e que cada um realmente entre em sintonia com a sua melhor parte. E aproveitar para tá bom? Então, obrigada. E agradeço a presença de todos que estão em casa. Deus abençoe a todos. Vou fechar aqui, gente. Consigo encerrar. Agora sim.